Olá, vamos bordar? Neste vídeo vou mostrar como que faço este bordado feito em ponto vagonite ou ponto iugoslavo. A lista de materiais você acompanha agora e também vou deixar na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like e me acompanhe nas redes sociais. Começo dobrando o tecido, tanto na horizontal como na vertical. Acho aqui o meio e a partir desta marcação, sei que aqui é o meio, vou contar 1, 2, 3 tramas para cima e vou passar a agulha por estas 2 tramas. Usei 2 vezes a medida de linha do tecido que vou bordar. Divido a linha ao meio. E agora vou bordar primeiro este lado e depois o outro. Então, aqui nesta parte, viro a agulha ao contrário, passo por esta trama da parte de baixo para fazer esta voltinha. Passo nesta mesma trama e pego a trama seguinte. Este início vai ficar assim. Agora, vou trabalhar pegando a trama na mesma direção e a da frente por 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima, vou pegar na mesma direção e 8 tramas do tecido. Passo por 4 e mais 4. Agora, vou descer, pegando uma trama na mesma direção e a da frente. 1, 2, 3, 4 vezes. Agora, subo 2. 1, 2. Pegando sempre 2 tramas nesta parte. Aqui, viro a agulha ao contrário para fazer uma voltinha. E aqui, passo na mesma trama e na trama da frente. Que vai ficar assim. De novo, vou descer, passando por 2 tramas. 1, 2 vezes e subo 4 vezes. 1, 2, 3. E nesta, que é a 4ª vez que subo, vou passar por 8 tramas. 5, 6, 7, 8. Agora, vou descer 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5
e 6, que vai ficar assim. Com a agulha ao contrário, vou fazer uma voltinha, passando com a agulha na trama de baixo, na mesma direção. E volto pegando esta mesma trama e a próxima. Que vai ficar assim. Subo 5 vezes, passando por 2 tramas. 1, 2, 3, 4, 5. E nesta, vou passar pelas tramas que sobrarem do tecido. Lembrando que esta parte vou fazer uma bainha, costurando no final todas as linhas embutidas dentro da bainha. Este início vai ficar assim. Agora, vou repetir fazendo o outro lado. E para isso, eu viro o tecido, viro o meu trabalho. E vou continuar acompanhando este mesmo lado. Então, aqui eu vou descer uma, 2, 3, 4, 5. Esta próxima, que vai ser na mesma direção, passo por 8 tramas do tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora aqui vou subir 1, 2, 3, 4. Colocar na mesa para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4. Desço 1, 2 e faço uma voltinha. Descendo. 1, 2, com a agulha ao contrário, passo nesta trama de baixo, na mesma direção, volto passando pela mesma e na trama seguinte. Agora subo 2 vezes. 1, 2. Desço 1, 2, 3. 1, 2, 3. E agora, na próxima, passo por 8 tramas do tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subo 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço uma voltinha passando nesta trama, na mesma direção, na mesma de baixo e na próxima, que é esta parte. Desço 1, 2, 3, 4, 5. Um, dois, três, quatro, cinco. E na próxima, passo pelas últimas tramas do tecido. E ficou assim. Vou virar. E esta é a primeira carreira. Só para entender, este coração vai ficar certo, este vai ficar virado, este certo, este virado e este certo. Esta é a primeira carreira. Agora vou começar a segunda carreira e vou passar com a agulha na mesma direção das tramas de baixo. Passando uma para frente. Então, eu venho até a mesma direção e pego mais uma trama. Este é o início da segunda carreira. Nesta parte, vou descer 5 vezes, passando por 2 tramas, sendo uma na mesma direção e a trama da frente. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nesta parte, com a agulha ao contrário, volto passando pela trama de baixo. Passo nesta mesma trama de cima, pegando a da frente, para fazer esta voltinha. Agora, vou subir, também pegando 2 tramas do tecido. Até nesta parte, e aqui vou pegar 10 tramas do tecido.
Passo por 5 tramas. E mais 5. Nesta parte, desço 3 vezes, 1, 2, 3, subo 2, 1, 2, e aqui faço a voltinha, passando na trama de cima, volto passando na mesma e na da frente. Desço de novo. 1, 2, e subo. 1, 2, e nesta passo por 10 tramas. Passo por 5 e em seguida mais 5. Este início vai ficar assim. Agora é só repetir a mesma sequência, fazendo esta mesma parte aqui, até terminar toda a carreira. Com a segunda carreira finalizada, o bordado ficou assim. Agora, a terceira carreira, eu vou fazer a parte de cima deste coração e aqui a parte de baixo. Já passei acompanhando a mesma direção das tramas de baixo até a mesma direção da última carreira. E agora aqui vou subir 3 vezes, passando por 2 tramas do tecido. 1, 2, 3. Agora, desço 2 vezes. 1, 2. Com a agulha ao contrário, faço uma voltinha passando por uma trama na parte de baixo. Passo de novo nesta mesma de cima e na próxima. Aqui vou subir 1, 2 vezes e agora descer. 1, 2, e nesta vou acompanhar, passando nas tramas na mesma direção, a mesma quantidade, que são 10 tramas do tecido.
Então, eu passo nas 5 primeiras e passo em mais 5. A mesma quantidade da carreira anterior. Agora, eu vou fazer a parte de baixo deste coração invertido. Então, aqui eu passo por 2 tramas, uma, duas, 3, 4, 5. Nesta parte, com a agulha virada, passo somente em uma trama, na mesma direção. E agora vou descer. Passo nesta mesma, nada à frente. E agora desço. Uma, duas, 3, 4. E aqui passo por 10 tramas do tecido. 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5. Esta carreira vai ficando assim. Agora, é só repetir fazendo esta parte de cima do coração, depois faço a mesma repetição fazendo a parte de baixo e de novo a parte de cima. Vou adiantar e volto em seguida para mostrar. Com a terceira carreira finalizada, o bordado ficou assim. Aqui já iniciei a quarta carreira, passando também nas tramas na mesma direção, até uma a menos da carreira anterior. Agora aqui eu vou subir, passando por 2 tramas, uma vez, passo aqui, 2, aqui 3 vezes, e mais uma, completando 4 vezes. Agora é só descer, uma e 2 vezes. Nesta parte, com a agulha virada ao contrário, passo por uma trama nesta direção, uma vez aqui, passo na mesma e na trama seguinte. E agora continuo subindo. Uma, duas vezes. Aqui vou descer uma, duas, três, 4 vezes, para passar em 8 tramas nesta parte. Então, passo em 4,
e em seguida mais 4. A outra parte do coração, passo por 2 tramas, subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta parte, com a agulha virada ao contrário, faço esta voltinha, passando por uma trama do tecido, volto na mesma, pegando a da frente também. Agora é só descer. 1, 2, 3, 4, 5, e nesta parte passo por 8 tramas do tecido. Passo por 4. E mais 4. Este início da 4ª carreira vai ficar assim. Agora é só repetir, fazendo os outros corações. Vou adiantar e volto em seguida para começar a próxima carreira. A primeira fileira de corações ficou assim. Para fazer a próxima fileira de corações, vou virar o meu trabalho e vou repetir a mesma coisa que foi feito, do mesmo jeito que foi feito esta carreira, eu vou fazer, só que agora deste outro lado. A distância aqui, eu contei assim, a partir desta carreira, pula 1, aí eu conto 1, pula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Conto 15, passo por 8 tramas do tecido e este é o início da próxima fileira. Agora aqui eu vou descer na mesma direção e na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, até ficar na mesma direção desta parte. Aqui vou trabalhar com a agulha ao contrário, passando numa trama. Nesta parte, passo na mesma trama e na seguinte.
E este início vai ficar assim. Agora, vou continuar subindo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco vezes. Na próxima, eu vou subir passando por 8 tramas do tecido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, vou fazer a outra parte do coração. Descendo, passo por 2 tramas, uma vez. Duas. Três. 4 vezes. Subo uma, duas. Nesta parte, com a agulha invertida, passo por uma trama. Desço, passando por estas duas, e continuo descendo. Uma. Duas vezes. De novo, vou subir. Uma. Duas. Três. E nesta quarta, passo por 8 tramas do tecido. Passo por 4. Em seguida, mais 4. E agora, é só repetir a mesma sequência. Faço a parte de baixo do coração, depois faço a parte de cima, ao contrário, e vai continuar com esta sequência até terminar toda esta carreira. Vou adiantar e volto em seguida para mostrar. A primeira carreira da segunda fileira de corações ficou assim. Agora, é só acompanhar, fazendo do mesmo jeito que foi feito a primeira fileira, e se você tiver alguma dúvida, é só voltar o vídeo para acompanhar e fazer esta também. Vou adiantar e volto em seguida para dar sequência. Com as duas fileiras de corações, ficou assim. Agora, é só contar 15 tramas dessa que a gente pega. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui eu vou repetir esta mesma sequência de corações. Então, eu vou fazer aqui um coração,
do lado certo e aqui um coração invertido, do mesmo jeito desta fileira de corações. É só repetir agora na parte de baixo. A primeira parte do bordado tá assim. Agora, para encaixar a outra fileira dos corações, vou virar o tecido e vou começar aqui nesta parte. Então, eu conto a partir desta trama, 1, 2. E vou começar nesta fileira de tramas. Venho aqui para o início. E passo por todas as tramas do início até chegar aqui. Chegando aqui nesta parte, vou passar por cima desta trama para pegar esta aqui, 2, 3. E logo depois desta carreira, passo por 2 tramas do tecido e aqui dentro vou fazer um coração com a pontinha do coração encostada nestes daqui. Esse daqui eu faço invertido e aqui também faço no sentido para encostar nestes. Agora, aqui dentro é só acompanhar, fazendo do mesmo jeito que foi trabalhado todos os corações. Subo 2, 3, 4. Desço 1, 2 vezes. Com a agulha ao contrário, faço a voltinha. Subo 1, 2, 3. E aqui vou descer 1, 2, 3, 4. Aqui passo por cima, passando por dentro de 3 tramas. E aqui, passando por 2 tramas. Em seguida, subo
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta parte, faço a voltinha. Aqui passo pelas mesmas tramas. Vou descer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo nestas 3 tramas, nesta parte, e mais 2 para começar um outro coração. Agora eu vou repetir esta explicação. 1, 2, 3, subo 4 vezes, desço 2, com a agulha invertida faço a voltinha, subo de novo, 2, 3 e desço. 1, 2, 3, 4. Agora aqui é só passar por estas tramas e por todas as outras até terminar o tecido. Que vai ficar assim: a parte de cima do coração, a parte de baixo e a parte de cima. Passei nas tramas do início e agora vou dar sequência seguindo as mesmas explicações que já foram dadas. Espero ver o seu joinha. O seu like é um incentivo para o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as novidades. Deixe o seu comentário e compartilhe este e os outros vídeos do canal em suas redes sociais. Nesta carreira passei por 2 tramas, nesta vou passar por 3 tramas do tecido.
Terceira carreira. E agora a quarta carreira do coração.
e aqui com a quarta carreira finalizada. Aqui com a primeira fileira de corações, encaixando com aquela primeira parte. Agora é só completar colocando aqui o coração com a parte de baixo para cá, o outro coração com a parte de baixo vai ser aqui, o terceiro para lá. Se você tiver dificuldades de fazer, é só inverter o tecido e aqui acompanhar a mesma explicação desta parte que foi explicada há pouco. É só voltar o vídeo e acompanhar seguindo as mesmas explicações. O início vai ficar assim, passando por estas 3 tramas e mais 2. E a partir daqui é só acompanhar o vídeo, voltando se for necessário. Sendo que a parte de baixo do coração vai ficar aqui, no outro vai ficar invertido e no próximo vai ficar nesta parte. Vou adiantar e volto em seguida para mostrar como que vai ficar. Aqui a segunda fileira de corações e para começar a terceira, vou virar novamente o tecido e começar fazendo nesta parte, aqui com a parte de baixo do coração, no outro vai ficar aqui a ponta do coração e aqui também a terceira fileira de corações. O bordado terminado ficou assim. Aqui, a parte onde juntam as 4 pontas do coração, sempre vai ficar com esta mesma distância. E a parte de cima de cada coração vai formar este desenho. Aqui, onde as linhas foram sobrepostas. Para fazer um trabalho maior, a emenda do fio deverá ser feita tanto na horizontal como na vertical. E de preferência nesta parte. Sempre que vai ser feito a emenda do fio. Este bordado pode ser feito em caminhos, toalhas de mesa, suplá, almofadas ou onde mais a sua criatividade permitir. Se preferir, assista a este mesmo vídeo invertido para canhoto, clicando no card acima. Veja também outras opções do bordado. E assista em breve o vídeo com o passo a passo deste porta-guardanapo em pérolas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho e receba todas as novidades. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.